E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, fazendo aqui mais um vídeo de análise em relação ao quarto episódio da 8ª temporada de The Walking Dead, levando em consideração as cenas mais importantes, momentos mais efetivos e tudo mais. E é claro, fazendo aquela organização de início, meio e fim. Então vamos começar com essa análise. Então galera, parece que diferente do último episódio, esse focou grandiosamente no grupo do reino, deixando os outros de lado, tendo mais ou menos uma breve aparição do Rick e do Daryl nos finalmente, mais ou menos durante 3 ou 4 minutos do próprio episódio, né? Então, vamos começar essa análise lançando esse questionamento. Será que realmente deu certo, ou foi funcional esse foco constante em uma comunidade só? Eu acho que isso acaba dividindo opiniões porque algumas pessoas gostam quando foca muito em um grupo só, né, podendo se aprofundar muito bem em alguma coisa, né, no caso uma problemática específica. Outros já preferem ter uma diversidade maior vendo pela quantidade de personagens. Então esse é o primeiro questionamento envolvendo nessa análise. Agora, sobre a questão de afirmações, nós podemos observar que o início do episódio focou na cena do passado, né? Antes do grupo do reino avançar pra guerra e tal. Eu diria que esse momento foi especial, foi um momento bem forte do episódio, porque primeiro que demonstrou a questão do discurso, o pessoal se preparando pra sair de uma zona de conforto pra ir pra guerra, enfim. Teve uma despedida, as pessoas se despedindo dos seus familiares, que foi uma mensagem forte, vendo a finalização do próprio, né? Eu acho que foi algo bastante diferencial se compararmos com o pessoal de Alexandria ou o pessoal da colônia Hilltop, então foi uma coisa bem mais emocional. Teve o discurso do próprio Ezequiel, mantendo aquela essência teatral, né? Então foi bem legal. E junto a isso também teve aquela cena de todo mundo se aproximando e abraçando o próprio rei, né? Que a gente sabe que o pessoal vive nessa brincadeira de é o rei, nós somos súditos e tal. E no final das contas teve meio que uma troca de cena rápida, mostrando todo mundo morto, grudado com o rei. Então foi um simbolismo muito maneiro, uma questão de vida e morte. Foi a primeira vez que a gente viu esse grupo do reino se aproximando firmemente e confiando fortemente no próprio personagem. Então teve certas originalidades nesse início do próprio episódio. Agora, durante o decorrer, pelo menos na finalização do início do episódio, tivemos o quê? A morte de quase todo o pessoal do reino, todos os soldados do reino. E junto a isso também tivemos a volta deles zumbificados, né? O rei Ezequiel com a perna ferida tendo que matar alguns deles para sobreviver. Então foi meio que uma brincadeira com o destino, né? Uma ironia do destino, vendo que ele estava falando toda hora que ninguém ia morrer. Morreu e o próprio rei teria que matar seus súditos para poder sobreviver. Então eu diria que o início desse episódio foi uma coisa muito foda, né? Porque pegou vários simbolismos, vários momentos, várias cenas que, se a gente comparar com o passado, tem toda uma total ligação, então é uma coisa muito boa. Agora, já pra metade do episódio, eu diria que o episódio perdeu drasticamente uma boa qualidade, porque a gente vê o rei Ezequiel lá tentando fugir da zumbizada, uma parada meio, sabe, uma pequena tensão e tal, e acabou brotando um salvador que a gente nunca havia visto anteriormente, né? Um salvador de óculos, meio nerd, que conseguiu fazer o cara como refém, né? O rei Ezequiel como refém. Uma situação um tanto nova, mas que não parecia sair dali. O Salvador Nerd ficou falando sobre a questão da ilusão dele não ser o rei de verdade, de que se matarem a Shiva ele não é nada, e isso ficou se prolongando por, 20 minutos ou 15 minutos, uma coisa realmente cansativa que a gente já conseguia entender nos primeiros 3 minutos. Então eu diria que, pegando esse ponto e também a questão daquele Salvador ser um personagem completamente novo e desconhecido, né? Que a gente, ele nunca apareceu antes, seria mais sensato botar um Salvador que a gente já tivesse visto, sei lá, o Trevor do GTA ou algum outro, ia pesar mais, né? Então teve um prolongamento, uma coisa cansativa, uma coisa que não precisava ficar repetindo, ficou tedioso, ficou bastante chato, e no final das contas apareceu o Jerry e cortou o cara ao meio. Só que o lance de cortar o cara ao meio também foi censurado. A gente sabe que The Walking Dead tá começando a pegar essa vibe de censura e tá ficando uma merda, né? O Salvador Nerd foi cortado ao meio. Não mostrou o cadáver dele, não mostrou ele sendo cortado assim, o corpo dele, não, só mostrou uma coisa meio computadorizada, meio preta assim, se abrindo ao meio. Só isso. Foi uma coisa meio rápida, meio completamente disforme para esconder e para o pessoal não precisar se focar na questão da computadorização e tal, enfim, censura total. Agora, vamos
deixar o Ezequiel um pouco de lado e agora focando um pouco na Carol, né? A Carol, a gente sabe que ela geralmente quando aparece como ponto de destaque ou é pra ter alguma problemática ou é pra matar todo mundo, e foi exatamente isso que aconteceu. Ela chegou em todo mundo, conseguiu salvar o dia e tal, como sempre, legal. Realmente é nada muito original. E agora voltando pro Ezequiel, tivemos a união dele com a Carol, uma cena quase de sacrifício, uma fuga pra floresta e no final tivemos o sacrifício da Shiva. Ok, o sacrifício da Shiva foi uma grande referência aos quadrinhos, foi uma coisa maneira. Eu diria que em relação à morte da Shiva, acho que teve também uma censura, porque no primeiro e na segunda temporada nós já tivemos mortes de animais, e mostrou os zumbis pegando os órgãos, sabe, mostrando o sangue todo, e em relação a Shiva não mostrou, mas pelo menos foi uma boa referência, né? E no final das contas, o pessoal voltando lá pro reino e deixando um grande ponto de interrogação. O que o povo acha da falta das pessoas, né? Porque o pessoal ficou em dúvida, tipo, ué, cadê todo mundo? Cadê a galera? Ninguém respondia. E o pessoal ficou confuso, somente isso. Eu acho que se botasse um peso emocional ali, a cena ia ficar perfeita. Infelizmente não ficou. Apenas mostrou o rei meio atordoado, indo pra casa dele, e pronto. Foi uma coisa meio lógica a situação do rei, mas eu acho que faltou um pouco de dramatização ali no meio, né? E falando de dramatização, né, o próprio rei Ezequiel, quando acordou no início do episódio e viu os seus súditos, os seus soldados mortos, ele gritou, sacou? Foi uma coisa maneira, mas eu acho que faltou um pouco mais de emocional. O ator é idêntico, mais ou menos, mas ele falta um pouco mais de dedicação pra mostrar o emocional melhor. Porque, cara, perder todo mundo e não mostrar muita dramatização é um problema. Bom, agora, focando no Rick e no Daryl, né, nós tivemos uma breve aparição deles, foi uma cena de perseguição, uma coisa um pouco rápida, mas felizmente conseguiu ser um ponto de atração um pouco mais interessante. Então, de modo geral, é isso. Episódio 4 da 8ª temporada. Pra mim foi um episódio bem rápido, bem fechado em coisas muito resumidas, tipo as aventuras de um rei manco e as 1000 censuras de The Walking Dead, foi resumidamente isso, o rei tentando fugir, a Shiva se sacrificando e uma cena de perseguição de carro, uma coisa muito rápida, muito simples. Eu acho que o episódio pecou muito em vários pontos, principalmente pela questão da simplicidade. Então, como nota, eu vou dar uma nota 6,5. Eu acho que foi um episódio que chegou próximo da mediocridade. Foi um episódio que, cara, podia ser muito melhor e, novamente, foi um grande problema. Muitas pessoas não gostaram, eu vi no Facebook também algumas pessoas comentando e tal. Algumas pessoas vão pegar somente a cena da Shiva e considerar aquele episódio fodástico somente pela morte dela, só que não é bem assim, a gente tem que ver o todo, e o todo não foi agradável. A cena da Shiva pode ter sido legal, mas morreu, sacou? Mas de modo geral, não foi lá grande coisa, né? Então, como nota, 6,5. Então, esse foi o vídeo, essa foi a minha análise em relação ao 4º episódio da 8ª temporada. Se você quer comentar alguma coisa, você pode comentar na área de comentários, compartilhar o vídeo, ajude o canal a crescer. Então, esse foi o vídeo tratado, foco, toca, valeu!